Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver, Los Catimbeiros no ar, estamos de volta. Eu voltei agora para ficar, hein? Peço perdão pela ausência no último episódio, no último Conexão Fute, né? Por motivos pessoais não pude estar presente e só esteve o Carlinho, então um grande abraço para ele desde já. Mas voltando com os nossos episódios, as nossas gravações semanais. Hoje conto com a participação dele, o nosso convidado, que não é mais um convidado, né? Já é da casa. O dono da página FutZero, Léo Vieira. Muito boa tarde. Boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é boa tarde para você, Ricardo. A gente estava meio ausente, né? A gente ficou um pouquinho ausente, cada um com alguns problemas pessoais, de horário. Mas a gente tá aqui para comentar sobre esse Brasileirão que, ó, tá uma delícia de assistir. É uma loucura, cara. E, como você bem disse, são problemas de horários, mas nós entregaremos o conteúdo, o que é o necessário. A gente vai dar um jeitinho. Sempre terá o nosso episódio toda segunda-feira. Amém. Amém. Como o Léo já adiantou, o tema de hoje é o Campeonato Brasileiro e essa reta final. E antes da gente dar início, nos sigam nas redes sociais, @LosCatimbeiros, em todas as redes sociais. Léo, fica à vontade, então jabazinho. Opa, tamo lá no Instagram, @fut_0. Em breve a gente vai estar no TikTok também, mas pode seguir a gente lá, que a gente sempre atualiza. É meio corrido, a gente sabe, mas aqui no podcast a gente tá lá presente todos os dias, toda semana, postando coisas sobre jogos, lances, gols. Então segue lá a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube, Twitter e tudo mais. Que o podcast a gente é multiplataforma. Exatamente. Sem mais delongas, porque vamos ao que interessa. Esse, Léo, que talvez seja o campeonato brasileiro mais maluco desde o de 2009, talvez. Que o Flamengo foi campeão na última rodada contra o Grêmio. Porque eu não lembro de uma maluquice tão grande assim em um campeonato brasileiro, tão recente. O recente, sim, que eu penso, se não me engano, é de 2020, 2021, eu acho. Que o Flamengo foi campeão? E o Flamengo pegou no finalzinho. Pode ser. É o único que eu lembro, assim, de cabeça, assim, de acompanhar. Porém, no dia, eu tô tentando achar aqui, quando que foi que eu postei isso. Aqui, ó. Foi no dia 18 de julho. Eu fiz um texto lá pra FutZero falando sobre o campeonato de 2013. E que foi um campeonato que recheou de craques. A gente tinha o Ronaldinho, aquele galo lá, né? Aquele galo foda com o Jô, o Ronaldinho. O Cruzeiro com o Everton Ribeiro surgindo. Ricardo Goulart, bicampeonato brasileiro. Que viria depois, né? 13-14. Juninho Pernambucano, Deco, Sidorf, Forlan, o Dida tava jogando, o Pato, Neymar ainda tava. Então era um campeonato cheio de estrelas. E aqui eu falo, ó, podemos dizer que o mais próximo daquela edição seria esse de 2023. Só que aqui no contexto que eu coloco lá na página, é sobre os craques que estão nesse campeonato. E se você parar pra pensar, quanto mais craques tem no campeonato, melhor é a qualidade dele. E mais equilibrado ele fica. Mais equilibrado ele fica. Como a gente pode ver, a Premier League, tudo bem, a Premier League tá aquela briga, é sempre o City e mais alguém, beleza. Mas você olha a segunda, terceira e a quarta colocação ali, a zona de classificação para as ligas europeias, tá sempre voltando. Tanto que a gente tá vendo o Brighton, tá vendo o Newcastle, o próprio West Ham, que foi campeão. West Ham, a gente tá vendo times surgindo toda temporada, tem um time diferente. A gente comenta aqui sobre a Champions League, quantos outros clubes que a gente comenta lá que não tem a tradição, mas estão surgindo agora. Exatamente. Então eu penso que esse campeonato brasileiro é um dos mais incríveis que a gente está conseguindo acompanhar. O Botafogo ficou tanto tempo assim, líder. Mas agora não é mais, então... E tá sempre rodando pontuação que, se você olha na tabela, de tal colocação pra cima, qualquer um pode ganhar. De tal colocação pra baixo, todo mundo pode cair. Eu nunca vi isso antes. É uma loucura e acho que até pra gente adentrar um pouco mais fundo nos ocorridos na grande realidade, é preciso a gente entender, acho que é fundamental, né? Porque ninguém esperava a ascensão do Botafogo. Esse é o primeiro ponto. Ainda mais pelo Campeonato Carioca que fez, sendo eliminado, tendo que jogar uma Taça Rio. E vem uma sequência nos 10 primeiros jogos, a melhor da história dos pontos corridos. Faz a campanha que faz, porque apesar de ter perdido a liderança nessa rodada, tem um jogo a menos, então depende de si ainda para ser campeão. Mas a grande realidade é que
naquele momento em que abre 13 pontos de vantagem, pô, todo mundo dava o campeonato como acabado. E digo mais, no jogo contra o Palmeiras, na primeira virada do 4-3, no primeiro tempo, todo mundo dava como acabado. Não tinha como. Só deu o Botafogo. O Botafogo era pra ter feito uns 5 no primeiro tempo no Palmeiras. Então, naquele momento, eu acho que uma grande parte do ano, nós demos o campeonato como acabado. Agora a gente para analisar, temos 4 times aqui, 4, 5, né, que tem chances reais de título. E o Botafogo não tendo a maior porcentagem, porque hoje, após a 34ª rodada, mesmo com os jogos a menos, o time com mais probabilidade de vencer o campeonato estatisticamente é o Palmeiras, com 44%. O Botafogo, que era líder disparado, hoje tem 21%. É uma loucura tão grande, tão tamanha, a gente vai tentar um pouco esmiuçar isso aqui, mas eu acho legal primeiro, Léo, a gente passar pelo que foi essa 34ª rodada, para a gente entender o contexto em que o campeonato ele vai se levar para as últimas 4 rodadas finais, porque é uma imprevisibilidade incrível. Outro ponto que a gente tem é que agora nesse final de campeonato, nas últimas rodadas, então é muito jogo direto por posição. A gente teve o Curitiba e o Cruzeiro, que estão na zona de abaixamento ali, brigando pra sair. O Flamengo e Fluminense, que o Fluminense já acabou o ano, mas tá tentando manter uma posição legal. A gente teve também o Bragantino e o Botafogo, que são outros que estão na briga pelo título. Então, a gente vê um campeonato muito equilibrado, que tudo que aconteceu direcionou para as últimas rodadas serem mais emocionantes. Exatamente. Então, já que você puxou o gancho, vamos lá, né? Vamos passar por essa 34ª rodada aqui. No sábado, nós tivemos 3 jogos. O primeiro deles no Dorival de Brito, entre Cruzeiro e Curitiba. No caso, mando do Curitiba, então Curitiba e Cruzeiro. Eu tenho uma opinião muito impopular sobre o que é o Cruzeiro. E assim, só uma base de informação, tá? Você sabe, não sei se você deu uma olhadinha. Até a hora do lançamento desse podcast à noite, pode já ter sido confirmado um novo treinador do Cruzeiro. Porque após essa derrota, o Zé Ricardo foi demitido. E quem pode vir? Vanderlei Luxemburgo será o novo técnico do Cruzeiro. É o único que eu penso pra isso. É o próximo treinador do Cruzeiro, já adiantou a Itatiaia. Então, até o lançamento desse podcast, muito provavelmente já terá tido o anúncio oficial. Mas o Cruzeiro ele se complicou, na minha opinião, não foi nem nesse jogo, propriamente dito, nessa derrota pro Curitiba, por 1-0. Porque no jogo da 32ª rodada, a derrota pro Inter em casa foi ali, pra mim, um divisor de águas. Toma um 2-0 ali e a gente sabe, você perder um jogo em casa dentro do campeonato é muito complicado você tirar ponto fora. É muito complicado. Na América do Sul, em geral, pra você tirar ponto fora de casa, você tem que ter uma constância muito grande. E o Cruzeiro, na derrota que teve pro Internacional, aquilo sacudiu muito as estruturas. Porque posteriormente, o jogo da 33ª rodada, que será disputado dentre essas semanas de data FIFA em que nós estamos, é contra o Vasco em confronto direto. A rodada só não foi tão ruim para o Cruzeiro porque o Atlético Paranaense conseguiu um empate contra o Bahia lá. Que o Bahia também está perigando para cair. Então, isso descreve muito de como essa oscilação do Cruzeiro ela vem muito relevante. O Cruzeiro que vem de 3 derrotas consecutivas no campeonato. Diferentemente, o Curitiba vem de 2 vitórias. Venceu um jogo que rebaixou o América Mineiro, mantendo-se vivo e venceu novamente, indo a 29 pontos. E o Cruzeiro liga um sinal de alerta. E aqui eu tenho uma aspa muito forte para fazer, porque nós vimos cenas inaceitáveis, mais uma vez, após o gol do Curitiba contra o Cruzeiro nos últimos minutos do segundo tempo, no Dorival de Brito, aonde inicialmente a torcida do Cruzeiro organizada invade o campo para ir para cima dos jogadores e a torcida organizada, que tudo indica também, do Curitiba, invade o campo para confrontarem-se. Então há uma briga generalizada dentro do gramado e nós sabemos, né, os acontecimentos anteriores da própria organização do Cruzeiro dizendo que a partir desse jogo contra o Curitiba não teria mais brincadeira, que a partir dali seria pessoal com os jogadores, que eles iriam até a escola dos filhos para confrontar esses jogadores. Olha a que ponto a gente está chegando, sabe? Isso é inaceitável. É inaceitável. O futebol não é isso. O futebol nunca foi isso. Só que a cada vez mais se passa a mão na cabeça. A cada vez mais, a cada acontecimento,
desse tipo, ou inferior, a gente acaba normalizando isso. A gente acaba não lidando da maneira que deve ser lidada. A gente diz muito, mas não toma ação nenhuma. E eu bato muito na tecla daquilo que muita gente diz. Só vai acabar quando, infelizmente, alguém falecer. Seja um jogador, seja um árbitro. Pô, cada vez mais o ambiente do futebol ele tá mais inescrupuloso. Pô, é inaceitável, gente. Desculpa, não tem como. A gente entende o amor, a paixão pelo clube. Só que, a partir do momento que você ameaça alguém, a vida de alguém, você agride alguém, fisicamente, verbalmente já tá errado, mas fisicamente é totalmente inaceitável. Então o futebol ele tá partindo para uma esfera, e não é só no Brasil, a gente sabe muito bem disso. Temos históricos de anos e anos no mundo de agressões, de invasões, mas no Brasil tá cada vez pior. Pô, e olha o prejuízo que isso vai dar pro Cruzeiro, mais em específico, porque eu acho que o Coritiba, apesar dessas vitórias, nem tem mais chance de se livrar. O Cruzeiro é bem capaz que tome um gancho aí, que os próximos jogos dentro de casa, que sem torcida, para essa reta final do campeonato, tendo um jogo de confronto direto contra o Vasco. Vocês não prejudicam somente a si mesmo, vocês prejudicam o clube que vocês amam. Esse é o ponto. Parece que é um ato que, ao longo do tempo, ao longo desses últimos anos, foi se aflorando ainda mais, um modo que a gente nunca viu, cara. E onde a gente vai parar? Cara, Precisava falar isso, eu precisava falar isso porque passou do ponto já. Já passou do inaceitável e continua acontecendo e ninguém toma nenhuma providência. Os clubes, os jogadores que deveriam tomar uma decisão, tomar um posicionamento de parar o campeonato, não tomam por conta do dinheiro. A CBF é um dos motivos, mais um, de eu não torcer para a seleção brasileira. A partir do momento que a seleção brasileira leva o nome da CBF no escudo, não dá. É conivência com esse tipo de coisa. É conivente. A CBF é conivente. Em tudo isso que acontece, os clubes também são. Também são. Fica a gente aqui tendo que fazer esse papel que deveria ser deles. Só que a gente sabe que não vai mudar, né? Pra eles é muito mais fácil ficar quietos e continuar recebendo dinheiro e tal, enquanto não acontecer nada pior. Eu penso que é injustificável você brigar, matar alguém por causa de futebol, por causa de esporte. Eu acho que é injustificável isso. Não tem razão nenhuma. Penso que todo mundo ali que invadiu deveria tomar uma punição, mas eu achei também que foi uma falta de senso dos dois clubes ali, que já tem uma rixa entre as duas torcidas organizadas. Sem contar que, tá? A gente pouco se lembra, mas o Cruzeiro, na queda, no ano da queda, naquele jogo contra o Palmeiras, lembra aquelas brigas que tiveram? O próprio Coritiba, naquele jogo fatídico de 2012, 2011, alguma coisa assim, no rebaixamento, no jogo contra o Fluminense, que invadem o Couto Pereira, são torcidas que têm esse histórico. E o próximo jogo vai ser contra o Vasco, do Cruzeiro Vasco, que também já tem uma rixa entre as torcidas. Então, que fique de alerta para as autoridades sobre esse jogo. É que esse ponto, eu acho que o Cruzeiro deve tomar um gancho que nem deve ter torcido esse jogo, para falar a real. Deve ser de portão fechado, então... Sim, sim. Mas é um caso que eu penso que, quando a gente estava falando que só quando acontecer alguma coisa pior no futebol, vai ser o caso dos hooligans na Inglaterra. Justamente. Só foi quando parar, acabar, depois por 2 razões, né, a gente pode dizer. A história, assim, exatamente não tem um registro, tal dia acabou, mas foi quando morreu 39 torcedores da Juventus. Não tem foto nas ruas lá na Bélgica. Mas outro ponto também que eu falo foi quando deu superlotação, foi conhecido como o desastre de Hillsborough, em inglês que tá ótimo, ó. Mas eu penso que só vai acontecer quando vai ter uma tragédia, quando acontecer alguma coisa com algum jogador, com a família de alguém, como o pessoal o torcedor do Cruzeiro falou, que vai começar a ir nas escolas dos filhos, quando acontecer alguma coisa. Isso aí não é. Então, isso aí mancha só e estraga o futebol. Não só o futebol, o esporte não tem nada a ver com isso. Sabe o que é o pior, Léo? Porque a gente acaba notando que com essas arenas novas, obviamente, a gente tem um custo muito alto. Eu que fui ao estádio, eu frequento o estádio, eu tive um pouco essa noção. O estilo do torcedor que vai no estádio hoje mudou. Sim. Ele é um torcedor mais elitizado até pelos preços. A gente sabe que não é barato você ir para um estádio de futebol. Não é. Só que você acaba afastando ainda mais o torcedor comum.
Ainda mais com esse tipo de situação. Esse que é o problema, porque você acaba afastando o torcedor do clube. Você acaba afastando o torcedor do esporte, porque ele torna-se cada vez mais perigoso. É um negócio que é muito complicado e eu não duvido que daqui a alguns anos, no Brasil em específico, todo jogo de mandante seja só torcida única. Eu não duvido mais, porque é o que é para onde a gente está sendo encaminhado. Em São Paulo a gente vê com os clássicos só torcida única, só torcida de mandante. Você não tem torcida visitante mais. E eu só estrago o esporte. Exato. Por conta de pessoas, de marginais, que estão ali apenas, a gente sabe, para guerrear. É o instinto deles. Então, isso prejudica o todo. Então, era necessário, talvez, eu dar essa explanação. Porque, cara, é um negócio que, cada dia que passa, fica mais normal. A gente se normalizou isso aqui de uma forma inacreditável. Então, era preciso dizer. Mas acho que se quiser acrescentar alguma coisa também, fica à vontade. Não, eu acho que é inadmissível isso. A gente tinha que ter um movimento, alguma coisa. Até teve, né? Corinthians lá tentou lançar futebol sem ódio. Isso aí é inacreditável. Só que você pensa que isso daí, quando você para pra olhar bem, você não vê que isso aí não é nada além do que uma jogada de marketing. Que não, Obviamente. Principalmente quando você vê o dirigente do Corinthians, o diretor de esportivo assim, do Corinthians, chutar a cabine, uma porta Eu vou chegar lá. vazia, Vou chegar lá. mas chutar uma porta que pra tentar agredir, alguma coisa assim, um árbitro. Eu prometo que futebol dá raiva, mas Eu- inadmissível. Eu prometo que na hora de chegar do Corinthians eu vou separar, né? Vai ter uma hora que eu vou ter que falar do coração, porque tô engasgado com umas coisinhas também. Mas vamos levando, porque eu acho que a gente tem muita coisa pra falar ainda. Mas o fato é, o Cruzeiro se complicou de vez no Campeonato Brasileiro, após essa derrota por Coritiba lá. Ainda mais pelos resultados, tá? Vamos passar primeiro pelos jogos, depois a gente vai para a tabela. O segundo jogo que teve no sábado, às 6h30, foi o Fla-Flu, que interessava muito mais pro Flamengo do que pro Fluminense. E onde o Flamengo foi superior no primeiro tempo, era para ter aberto, ter uma vantagem maior, mas tomou um empate no segundo e não conseguiu sair com a vitória. E essa vitória do Flamengo levaria a equipe a 60 pontos, coisa que não ocorreu, então ficou ali nos 57. Mas era um jogo de suma importância para o time do Flamengo, que almeja ainda esse título brasileiro. O empate foi ruim, principalmente pro Flamengo, né, que ele sonhava o G4. Ele até começou bem, foi pra cima do Sul, mas fez o gol, né, nos acréscimos. O segundo tempo foi totalmente do Fluminense. Pelo o que eu assisti da partida, eu entendi que foi só o Fluminense que dominou. Tanto que O segundo tempo foi. o Ione, né, que tem aquele caso lá, que ele foi pro Corinthians, não jogou, voltou. Acreditável. Ele empata o jogo. O Flu até teve a oportunidade de virar o jogo, só que acabou pecando muito na finalização. E eu acho que o Fluminense já tá de férias também, não tá preocupado, tanto que depois do jogo, O Fluminense não quer mais nada, no cara. domingo teve a festa, tudo, comemoração. Mas foi bom. O lado bom do Flu foi que ele atrapalhou um rival, né? Então, Exato. 0 no lucro. E o terceiro jogo deste sábado, né? Sábado 11 de novembro, foi o jogo do novo líder. O Palmeiras, que atualmente agora toma a liderança do Botafogo, venceu o Inter por 3-0 na Arena Barueri. O Inter, que era para ter feito pelo menos um gol no começo do jogo, foi muito superior no início da partida contra o Palmeiras, teve chances para abrir o placar e não converteu. Aí o Palmeiras foi letal e agora é o novo líder com 62 pontos. Sim, tem um jogo a mais que o Botafogo, mas conseguiu dar esse sprint. E eu digo aqui, tá? A era Endrick vai começar na seleção brasileira, mas se o Palmeiras for campeão brasileiro, o nome desse título é o Endrick. Sim. Sem dúvida. Que esse menino, mais uma vez, marca no Brasileirão e se o Palmeiras está vivo, e mais do que nunca, é por conta do Endrick. O novo líder, que eu acho que também campeão do campeonato, vai ser o Palmeiras. Que eu acho que ninguém não consegue buscar. Quando você olha a sequência de jogos assim, eu vejo que o Palmeiras, pra mim, já vai conseguir manter. Porque eu não vejo tanto poder de reação assim no Botafogo. No Grêmio também, a chance que o Grêmio tinha era essa. O Botafogo vai ter técnico novo a partir de hoje, né? Mas mesmo assim eu não vejo uma reação de conseguir buscar o Palmeiras. O pacto do Abel é muito grande pra isso. E o que a gente tem que falar do Endrick, nossa, O moleque é inacreditável, cara. Gosto muito. Eu acompanho, isso é um relato rapidinho, eu acompanho muito a base. Futebol de base no Brasil eu gosto muito de acompanhar. E eu, como corintiano que sou, o que esse moleque fazia contra o Corinthians na base me dá vontade de matar, velho. Pô, inacreditável.
Pô, esse moleque, pô, não é à toa que tá vendido pro Real Madrid com 17 anos de idade. Pô, ele tem corpo de um maluco de 28. É um negócio inacreditável. Sem dúvida pra mim, da geração dele, que a gente pode contar da mesma geração ali. Não de faixa etária de idade, mas de surgimento, né? O Vitor Roque e o Marcos Leonardo um pouco menos, né? Desses aí é o melhor disparado pra mim, sem dúvida. Cara, eu não consigo escolher um entre Vitor Roque, Marcos Leonardo, entre eu gosto de todos. Eu até falei isso, de faz um teste, chama pra seleção unir, sei lá, qualquer coisa, coloca os três no ataque, vê quantos gols vai sair. Não precisa nem ter ponto. Um cai pra ponta, um cai pra um lado, sei lá, eles decidem, tirem pro par e vai. Só põe eles juntos, vai ser muito bom de assistir, que eu gosto muito deles. O Marcos Leonardo, pra mim, ele é incrível. O Vitor Roque também, a força que ele tem. Eu vejo o Endrick mais habilidoso do que o Vitor Roque. Porém, eu vejo o Vitor Roque com mais faro de gol. Mais finalizador. O Endrick, ele lembra, às vezes, tem o Ronaldo na explosão, velho, no começo de carreira. É muito bom. Pô, é inacreditável. Não que ele vá se tornar o que o Ronaldo foi. Pode ser. Mas o hype em cima dele é inacreditável. O Marcos Leonardo também é outro que, pra mim, se ele já tivesse saído do Santos, já E era pra ter, teria triplo. e era pra ter saído, tá? Era pra ter saído no meio do ano. Sim. A Roma foi atrás dele, queria sair, só que o Santos foi e segurou e tal. Eu acho que se o Santos não cair, que é o que eu espero e eu acho que não cai, pode fazer uma estátua do Marcos Leonardo e do Pode fazer. João Paulo. Pode fazer. Estátua deles lá, né? Do Belmiro, sei lá, em qualquer lugar no CT. Coloca uma menção honrosa pro Furt também, tá? Sim. O maluco tá fazendo um gol decisivo pro Santos, é inacreditável. O Soteudinho deu uma briga no começo e tal, mas Essa história do Joga Soteldo é inacreditável. joga bem e tal. Mas para a gente não fugir do assunto, o Inter também é outro time que sumiu, né? Teve uma queda gigantesca. É um time instável pra cacete. Ele até jogou bem, teve um leve controle do jogo no início. Só que quando saiu o gol do Zé Rafael, parece que o time se perdeu, ficou perdidinho na partida. Aí só foi lavada uma atrás da outra. O objetivo do Flu é sul-americano, mas se não apertar o olho, vai se preocupar com o rebaixamento. Acho que não, Léo, sabe? A gente vai chegar nessa briga ainda, mas eu acho que não. Acho que depois dessa rodada, Não, para mim ficou muito claro quem. Não, sim, mas eu falo, mas para mim ficou muito claro quais são os times que vão brigar até o final. Sim. Eles vão chegar lá. Não vejo o Inter caindo, mas ali Não, também não. no quinto, 16º ali pra assustar, não sei, pode ser. Aguardemos. Passando pro domingão, um domingo de 7 partidas. Às 4 da tarde nós tivemos 2 jogos. O mais importante, talvez, da rodada no Nabizão. Em Bragança Paulista, Bragantino e Botafogo. Aqui eu confesso que eu esperava uma vitória do Botafogo. Do Botafogo, não, do Bragantino. Ainda mais no começo do jogo o Bragantino faz 1-0. Ali pra mim eu falei, pô, o psicológico desses caras do Botafogo acabou, né? Que acabou. Mas vai lá, o Botafogo consegue virar o jogo, ainda no primeiro tempo, e toma o empate no último lance da partida, gol do Thiago Borbas, que fez 2 nesse jogo aí. E o jogo ficou em 2-2. Aqui era um jogo, se o Bragantino queria brigar pelo título até o final, era um jogo para vitória. Porque se o Bragantino vence esse jogo aqui, se coloca ainda mais dependente só de si para vencer o campeonato. Porque se o Bragantino vence, o Bragantino vai a 61. Fica um ponto do Palmeiras com um jogo a menos, que é o jogo contra o Flamengo que o Bragantino tem. Então esses 2 jogos, esse jogo contra o Botafogo e contra o Flamengo, seriam essenciais para essa briga pelo título aí. Mas o Botafogo ainda assim saiu com 1 ponto, mas com mais uma sensação de derrota nessa sequência de 7 jogos sem vitória. Eu já falei antes e falo de novo. Queria que o Bragantino fosse o campeão, essa briga aí lá de cima. Ficaria feliz se o Bragantino ganhasse. É um time que tem um trabalho bom, um técnico bom. Não tem nenhum jogador que você olha e fala, nossa, esse aqui é fenômeno de nome, assim. Mas é um time bem treinado, bem montado. O Botafogo, cara, não sei, me desencantou muito. Tava sendo até bizarro você ver eles lá em cima da tabela, a distância que tava e ver agora o que aconteceu. Vejo gente criticando a CBF, roubou, não sei o que tem. Eu achei que não. Tem alguns erros sim, o campeonato inteiro brasileiro tá tendo erro de arbitragem, mas eu acho que foi mais falta de jogo, assim, do Botafogo do que de erros de arbitragem. Acabou deixando escapar, acho que se acomodou, relaxou ali. E no Campeonato Brasileiro a gente sabe que não pode relaxar, que tudo pode acontecer. Só um adendo, assim, a gente tá vendo a tabela toda acirrada, só que aí a gente para pensar, não é só o Campeonato Brasileiro, a Série A.
A Série B também, tá todo mundo ali, só o Vitória, né, que já Menção honrosa, né, que ontem Vitória, né? conseguiu o acesso e tá muito próximo do título brasileiro da Série B, o Vitória. E você vê que tá todo mundo ali também tem embolado, tá, todo mundo pode ficar em segundo, terceiro, quarto. Então você vê que o futebol brasileiro hoje, o nível tá muito alto. Então se você tá lá em primeiro e não mantém o nível ou melhora, você vai cair, não tem como. Porque outros times também estão evoluindo, estão melhorando. Você vê o Cuiabá, que já matematicamente sim, já não cai mais. Já segurou que não cai pra segunda divisão. O projeto do Cuiabá, você vê, é um time que evoluiu muito. Um time que, você olha nos outros anos, assim, você não imaginava que estaria em nono colocado no Campeonato Brasileiro. Tava bem até, deu uma oscilada. Você não imaginaria isso. Então, O Cuiabá que tem um ponto que é muito importante. O Cuiabá, onde ele vem fora de casa, pra você ter noção, olha que loucura, velho. O Cuiabá fora de casa é o terceiro melhor time do campeonato, que é o time com mais números de vitórias ao lado do Flamengo fora de casa. São 8 vitórias fora de casa. Dos 47 pontos, 26 deles são fora de casa. Então, é bizarro você ver um time desse, o quão bem tá no campeonato, que se você olhar antes, você não imagina isso. Tem time, o Bragantino, a gente depois foi comprar tal, beleza, demorou pra engatinhar, tava sempre ali por cima, querendo aparecer. Hoje, a gente tá cotando ele, você tava até, tá ainda, né, sendo cotado pra ser campeão. Então, se você não mantém, o que eu quero chegar, se você não mantém, não evolui, e não foca no objetivo, se você se acomoda no Campeonato Brasileiro, você vai rodar. Olha o Cruzeiro. O Cruzeiro subiu, ficou ali no meio da tabela, sem assustar ninguém, meio desaparecido. Caiu. Tá na zona de abaixamento. Caiu o rendimento do time, caiu. É uma coisa de louco. Se você não mantém o Santos, ressurgiu do nada, deu uma distanciada ali, tá se classificando para a Sul-Americana. Então, o erro do Botafogo, para mim, foi se acomodar. Foi ficar Não é nem isso, relaxado. né? Ô, Léo, mas eu acho que o ponto principal da questão do Botafogo foi... Ó, vamos fazer uma linha cronológica aqui. Luiz Castro, aí vai e sai para o Alnasser. Vem o Caçapa. O Caçapa vem, sequência de 5 vitórias consecutivas. Aí o Textor vai e tira o Caçapa. O Textor tira o Caçapa e manda para um dos times dele, que é lá da Bélgica. Vai para lá. Nisso, traz quem? Bruno Lage. Só que o Bruno Lage não deu certo. E foi correta, para mim, a decisão de mandar o Bruno Lage embora. Porque ali ele ia perder o campeonato. A gota d'água foi colocar o Tiquinho no banco. Então, beleza. Só que aí, os jogadores vão, pedem a cabeça do Lage e bancam o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, gente, desculpa, não dá, não tem condição. O torcedor do Botafogo sabe do que eu tô falando. Não dá. É um dos caras rotulados como mais fracassados da história do Botafogo. Então, E pensar que o Botafogo perdeu o título por uma ligação do Cristiano Ronaldo, hein? o ponto não é nem a questão de se acomodar. Essa troca constante de vai treinador, vem treinador, os jogadores se abalaram psicologicamente. Esse é o ponto. A culpa maior são dos jogadores, não é nem somente da diretoria. Porque quem entra em campo são os caras, velho. Você vê que psicologicamente foi pro caralho já, velho. Mas acho que o Botafogo é um ponto de uma incógnita gigantesca. A gente não sabe o que vai acontecer. E nem o que aconteceu, né, para tá acontecendo isso. O que aconteceu, a gente tem uma noção. A gente nunca vai saber ao certo. Às 4 da tarde, eu acho que o jogo que quebrou a banca, viu, Léo? O jogo quebrou a banca de geral que aposta. Geral. Porque nem o corintiano mais otimista pensava numa vitória aqui. O corintiano mais lúcido possível comprava um empate aqui tranquilamente. Sem dúvida nenhuma. Não, a derrota era o mais provável. Não era impossível o Corinthians vencer, mas era improvável o Corinthians vencer. E o Corinthians foi e venceu do Grêmio. Lá na Arena do Grêmio. Num jogo com polêmicas, principalmente a questão do pênalti, para mim, é inacreditável não ser marcado em cima do Bidu. E se não fosse o pênalti, não teria ocorrido a expulsão correta do Bruno Mendes, tá? Mas mesmo assim, pós um jogador a menos que condicionou o restante da partida, o Grêmio não teve uma chance clara de gols, que eu me lembro assim, para furar a defesa do Corinthians, que foi muito bem, e conseguiu achar um gol numa bola parada, gol do Romero, e saiu com os 3 pontos importantíssimos, que, na minha opinião, acho que livra talvez o Corinthians do rebaixamento. O Corinthians pra mim até melhorou depois que o Bruno Mendes foi expulso. Achei que o time jogou melhor. O Maicon, eu gostei da atuação do Maicon, jogou muito. O Veríssimo também, sem falar, jogou demais. Tem que comprar. O Bidu também. O Bidu jogou bastante. Isso aí me surpreendeu, meu. Colocou o Soares no bolso. Mas principalmente, Ângelo Romero.
Romero, Isso é- pô, tá numa fase inacreditável. Ele saiu arrastado de campo. O Romero jogou muito. Eu acho que isso a gente nunca pode reclamar dele, Léo. Ele é Não, ruim, sim. ele é ruim. Não tem o que fazer. Arrasta. Só que ele se entrega, cara. Ele é dedicado. Ele é dedicado. Não tem o que fazer. Ele respira Corinthians. Ele é meio burrinho igual o Corinthians. Olha ali, você não dá nada. Quando vê, ganhou. Do nada ele vai lá e faz um gol. O Romero, ele respira Corinthians. O Carlos Miguel também, achei que ele entrou no lugar do Cássio. Entrou bem, Manteve. O juiz Não foi exigido, né? Não foi exigido também. Mas quando foi, tava ali. O juiz quis dar amarelo pra todo mundo. Pô, isso é inacreditável. O que esse cidadão fez ontem... Mas eu acho que essa vitória, que ninguém esperava, conseguiu ajudar o Corinthians. Jogou um balde de água fria no Grêmio. E dá um Grêmio que... pra torcida. Só lembrando, se o Grêmio vence, o Grêmio vai aos mesmos 62 pontos do Palmeiras, que é o atual líder do campeonato. Então, acho que 99% das pessoas que acompanham o futebol tinham como premeditado essa vitória do Grêmio. Acho que se você quiser apontar mais alguma coisa, você pode apontar, porque eu tenho só um parênteses para fazer do coração que eu não posso deixar. Pode ir. Então vamos lá. Externar um pouquinho a parte do coração. Eu não aguento mais, Léo. Eu não aguento mais. Bota pra fora. Eu não aguento mais essa direção. Eu não aguento mais esses jogadores. Eu não aguento mais esse ano. Tem que acabar. Deu. Velho, não aguento mais, cara. O ano inteiro passando raiva. O ano inteiro com um sufoco fudido. O ano inteiro com uma raiva inacreditável. O ano inteiro. O ano inteiro. Vergonha em cima de vergonha, sabe? Um time esfaelando por completo desde já. Uma gestão inacreditável. E a gente pode ter, no dia 25, uma situação muito positiva e uma situação muito negativa. Que o Corinthians enfrenta o Bahia na Arena. E nesse mesmo dia 25 é o dia das eleições do Corinthians. Ali vai se definir muita coisa do que vai ser o próximo treino. O grupo atual não dá mais. Não que eu acho o Augusto o nome para assumir o Corinthians. Não acho. Eu acho que não deveria ser também, só que é o que a gente tem. São 2 candidatos. O da situação da posição. Não dá mais. Só que eu não aguento mais, cara. Eu juro, eu não aguento mais ver esse time jogar. Eu não aguento mais, cara. Pra mim deu. Sabe quando mexe com a saúde mental e física da pessoa? Mexe comigo. Pô, ontem, após o pênalti, após a expulsão, acabou meu dia ali, pô. Falei, não é possível. A gente vai ficar nessa briga até quando, cara? O Corinthians tem uma folha de mais de 20 milhões por mês pra tá nessa merda que tá. Então eu não aguento mais, eu quero que acabe o ano logo, sabe? Ganha no dia 25, ganha do Bahia, 1-0 que for, acabou, sabe? Manda quem tem que mandar embora, faz o caralho. Não dá mais, não aguento mais, cara. Não aguento mais os jogadores que estão ali, não aguento mais. Deu pra mim. Mas sanidade mental acabou. Eu vou virar o Coringa, porra. É que eu precisava falar que tá entalado aqui, cara. Inacreditável. Porra. Cacete, cara. Faça uma montagem do Ricardo, que ela fala do cu na cabeça. Pô, não tem condição, cara. Produção, cadê essa foto? Pô, não dá. Não dá. O Corinthians me faz mal, cara. Pra minha saúde mental. Inacreditável. Mas, felizmente, o ano tá acabando. Felizmente, o ano tá acabando. Podia ser pior. Eu tento sempre olhar pelo lado positivo. Podia ser pior, quer dizer. A gente podia estar ali no lugar do América, do Curitiba. Então, o time conseguiu dar uma animada. Não tá ainda no que devia. Porque o Corinthians, se tivesse elenco, se tivesse técnico, se tivesse diretoria. Você vê a desgraça que tá, falta tudo, pô. Se tivesse um time. Se tivesse nada aí, velho. O Corinthians é a torcida que tem, pô. E acabou. Podia estar pelo menos beliscando uma pré-Libertadores. Era o mínimo. Era obrigação de uma folha de 20 milhões de reais. Obrigação. Mas pode explanar pra você. Pode desabafar. Não, pode. Não. Joguei pra fora já. Aqui é a terapia. Não. Querido, se eu só falar o que eu penso, eu vou preso. Então deixa eu ficar quieto. Concordo com você na parte da diretoria também. Que o Augusto Melo não é a solução, mas é a solução de tirar a corja que vem mantendo o Corinthians há 16 anos. Não vai ser a salvação, não vai ser... Não vai. Vai ser difícil pra cacete, filho. É ruim pensar que muitas coisas no Corinthians podem ter acontecido pensando na próxima eleição. Então, acho que agora ter feito coisa agora pra fuder a próxima... Opa, desculpa a palavra aí, né? Mas todo mundo já sabe que a gente fala. Fala, tem que falar. Fuder a próxima diretoria. Então, eu penso isso. Que dá uma raiva quando você começa a pensar nisso. Cara, sabe o que é o ponto? É uma gestão dolosa. Tem dolo embutido nisso aí. Sabe por quê? Sabe o motivo por que tem dolo nisso aí? Porque prestes a um jogo de semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, tu vende 2 titulares do time, porra. 3, melhor dizendo, tem o Murilo junto. No final da transferência, tu vai e vende, porra. E tu tem que escutar da porra do presidente na entrevista que deu,
que não precisava vender, mas vendeu porque era oportunidade de negócio e era bom pro clube. Tem dolo, pô. Não é possível que não tenha dolo. Tem dolo nisso aí. Tem dolo. É doloso essa porra. Não dá. Não dá. O que fizeram esse ano, fizeram de tudo pro Corinthians cair. Tudo. Possível e impossível. Mas E eles são tão inteligentes que os caras chutou a cabine no VAR que nem lá fica. eu vou chegar, eu ia chegar aí. Corre O olhando pra câmera. O Corinthians A grande não vai jornalista. cair porque esse campeonato consegue ter gente pior. Consegue. E o seu Alessandro, cena patética porque ele protagonizou ao intervalo, ele tomou. Foi a única coisa que ele fez pelo Corinthians, nos 3 anos de mandato. Ele conseguiu ser patético. Mais patético do que ele já era, não fazendo nada. Então, assim, o que fizeram esse ano foi pra cair. Foi pro time cair. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Nenhuma. Mantendo o treinador, que eu não preciso nem falar. Então, assim, é inacreditável. É dolo. O nome disso é dolo. Foi doloso. O que fizeram, por exemplo, esse ano foi doloso. Então, vocês quase conseguiram fazer aquilo que vocês esperavam. Felizmente, não. Mas, desculpa, né? Eu precisava fazer o desabafo. Tava engasgado, tava entalado. É bom, não. Porque, cara, não dá. Sabe? Eu tento e sou o mais imparcial possível em todas as situações. Só que tem hora que eu não consigo. Então, me perdoa. Próximo jogo. Vambora, hein? 6:30 da tarde aqui, eu acho que o jogo da salvação pro Vasco da Gama. O Vasco venceu o América por 2-1, com um golaço de falta de Dimitri Payet no último lance do jogo. O Vasco abriu o placar no começo, tomou o empate do América e tomou pareio de bola do América. De novo, esse time do América caiu, oficialmente. Só que pela bola jogada não merecia cair, cara. Isso aqui é complicado. Joga melhor que muitos dos times que estão brigando ali. Mas foi derrotado mais. Pô, o América é um time que é o melhor último colocado. É o melhor lanterna. Ele é o melhor lanterna. Faz jogos bons, ganha algumas partidas. O elenco do nada, toda rodada, o Mastriani, isso. Toda rodada o cara faz gol. É o melhor lanterna do Campeonato Brasileiro. De todos. O Vasco, que se alinda o país fazendo gol de falta, beijando o pet do Dinamite. Muito foda isso, mano. Foi incrível. O Vasco sendo o Vasco, né? Na bacia das almas, o Vasco da Gama. O Vasco não cai, o Santos também não cai, eu falei, mas Eu não sei se o Vasco não cai, não. eu acho que não cai. O Bahia eu acho que corre mais risco do que Cara, pra mim, Vasco. eu tenho aqui 4 times que vão disputar 2 vagas, tá? Guarda outros pra. Não, peraí, guarda. No final a gente coloca nossos primeiros e últimos. Então tá. Vamos deixar a emoção pro final. Beleza. Mas o Vasco, Jogada de marketing. você é um cara. Vamos pros comerciais. Você é um cara. Mas essa vitória do Vasco foi importantíssima pelo que foi a rodada, né? Se o Vasco não vence, continua ali na zona de rebaixamento. Então, aquilo ali traria ainda mais um desconforto. Por mais que o Vasco venha de 3 vitórias seguidas, são vitórias que não têm desempenho. São vitórias que são na raça, como tem de ser nessa etapa do campeonato, onde você tem que pontuar de qualquer maneira, né? Esse é o ponto. E o Vasco, o jogo em si teve um primeiro tempo bom. Os primeiros gols, né, saíram na primeira etapa. O América até teve mais chance, que graças ao Léo Jardim, que já... O América foi melhor em campo. Foi melhor no jogo. Já jogou o Vasco tantas vezes. Para mim é o cara do campeonato, tá? No gol. Disparado. Ele salvou ontem. E o golaço do Payet, não tem muito o que falar. Que golaço, você vê um vídeo do ângulo de trás, assim, da... Cara, é lindo. A bola é colocada lá, né? O Vasco, ele tá por conta própria. Ou o time joga, ou vai cair. Mas eu acho que, igual o Santos do nada ligou uma chave ali, o Vasco começou a jogar bola, a torcida apoiando, dando junto, eu acho que vai ajudar o Vasco a não ser rebaixado. Muito provavelmente. O Santos empatou em casa por 0-0 contra o São Paulo no Clássico Sansão. Um jogo em que o São Paulo foi melhor que o Santos. Se não fosse o João Paulo e a trave, o São Paulo teria vencido esse clássico na Vila Belmiro. E um ponto mais importante para o Santos sair de vez dessa zona incômoda, onde conseguiu vitórias nas últimas rodadas em que salvaram. O Santos vem de 5 jogos sem derrota, por exemplo. Então, o Santos conseguiu dar a guinada que precisava, onde, confesso, eu não acreditava, mas aos pouquinhos vai se livrando do fantasma do rebaixamento. Foi um jogo legal de assistir, eu gostei bastante. Pra mim, o São Paulo também foi o melhor, graças ao João Paulo. João Paulo fez umas defesas aí. Pra mim, nossa senhora, ele salvou literalmente o Santos dessa derrota.
O Everson Leonardo eu achei ele apagado na partida. Gosto muito dele, mas achei ele apagado. Falta da presença dele. Porém, a zaga do São Paulo foi muito bem. O Arboleda, pra mim, completou não sei quantos jogos pelo São Paulo, mas o Arboleda, pra mim, fez uma ótima partida. O Santos, ele propôs o jogo pelo ataque, né, nas bolas aéreas, que acabou atrasando as laterais do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem um ótimo poder ofensivo pelas laterais, com os laterais subindo. Gosto também, um adendo, do Beraldo. Beraldo, pra mim, é um ótimo baitas aqui, ó. Um baita. Tem muito futuro. Só não pode ser um Rodrigo Caio da vida. Não pode ser um Rodrigo Caio da vida. Mas eu gosto. O problema do Rodrigo foi as lesões, né, cara? Então, atrapalhou muito ele. E o São Paulo até chegou a fazer o gol, que foi anulado. Mas, não ajudou nenhum dos dois times esse placar. São Paulo que não quer mais nada com o brasileiro também, né? Também, né? Quer que acabe logo. Nossa, eles querem de férias logo. É. Mas o resultado não ajudou nenhum dos dois times. Porém, foi melhor para o Santos, né? Se for na balança. Exato. Pontuou, era o que precisava. Posteriormente, né, continuando ainda nos jogos das 6h30 da tarde do domingo, o Atlético Mineiro venceu na sua arena por 2-1 o Goiás, que está na zona de rebaixamento. Vitória importante para o Atlético Mineiro, pensando ainda mais em vaga direta para a Libertadores. O Atlético Mineiro com essa vitória foi a 57 pontos. Teve até um jogador a menos ali em determinado momento do tempo. O Igor Rabelo foi expulso, mas conseguiu se manter tranquilamente, mais uma vitória em casa, galgando a passos largos para a Copa Libertadores de 2024. O Hulk ontem foi o Atlético Mineiro em pessoa, né? O Hulk propôs o jogo, sofreu o pênalti, bateu, fez o gol, deu assistência, chegou a 400 gols na carreira. Ele ali foi o homem da noite, foi o que ajudou o Atlético até, quem sabe, até sonhar com um possível título. Tá pensando numa vaga direta, uma classificação direta, mas quem sabe não consegue até um título aí. Vai que, né? O Galo passou o Flamengo na tabela. Isso aí liga um alerta na torcida rubro-negra, que eu acho que o desejo deles também é o G4, então essa briga entre os dois. Tá uma briga individual ali entre eles, que quando um passa para quinto colocado, o outro vai e passa na rodada seguinte. Tá bem legal de ver esse duelo. E o Goiás, que, pô, coitado do Goiás. O Goiás não teve muita reação, até tá mantendo ainda na briga, uma possível fuga ali da zona de abaixamento. Acho difícil, mas tá sofrendo. Tá 35 pontos, 2 a menos do Cruzeiro, que é o último colocado da zona de abaixamento. Então vai ter muito trabalho aí no Goiás se quiser sair. E, pô, coitado do Tadeu. Eu gosto do goleiro Tadeu. Adeus. Gosto muito dele. Aquele Goiás lá que tinha o Michael e ele. Ele que era da Ferroviária, né? Se não me engano. Sim, sim. Pô, acompanhei desde a Ferroviária e sempre gostei muito dele. Ficarei mal caso caia por conta do Tadeu. Informação de última hora, tá, Léo? Informação de última hora, o goleiro Ederson foi cortado e pro seu lugar o Diniz convocou o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2024. Maneirinho. Gosto do Bento, acho um goleiro bom. É novo, então tem que trabalhar com ele mesmo. Acho desnecessário um terceiro goleiro. A seleção nunca vou entender isso. Tem que ter, Léo. Não, eu sou contra. Tem que ter. Sabe por que tem que ter? Porque, pô, cara, não tem jeito. O pior é a Alemanha, que leva 4. Tem que levar, cara. Tem que levar. Mas você tem que ter porque numa dessas é muito improvável que aconteça, mas vamos supor que no começo do jogo o goleiro titular se machuca. Aí vai entrar o goleiro reserva. E vai que esse goleiro reserva se machuca também ou ele é expulso. Você tem que ter o terceiro. E se o terceiro vai lá e machuca? Pô, mas aí é uma desgraça atrás da outra que é inacreditável. Já é difícil o principal acontecer alguma coisa. Mas tem que ter 3. Volta pro anos no Corinthians, esperando alguma coisa ali e nada. Espero que não aconteça isso com o Carlos Miguel. Acho que não vai, até pela idade do Cássio, mas enfim. Próximo. Os 2 últimos jogos desse domingo, o Bahia, que vencia até o final do jogo contra o Atlético Paranaense, sofreu um empate. E eu vou te contar em Bahia. Você tá pedindo, cara. Você tá pedindo, bicho. Inacreditável. São 3 jogos sem vitória. Agora interrompeu uma sequência de 2 derrotas seguidas. Mas minha Nossa Senhora em Bahia. Foi mais um jogo, né, nesse campeonato, nessa rodada, que os gols foram saindo só no finalzinho da partida. Tudo com emoção. Pra mim, o Bahia jogou bem até, propôs bastante, teve ótima chance. Mas é um time que não consegue as vitórias, né? Eles são repelentes de vitórias, é muito difícil. É o time que... Eu gosto do Rogério Ceni,
só admito. Acho que o Rogério Ceni tem um potencial enorme como técnico, só que ele não consegue engrenar, não consegue ter uma sequência. O Bahia pegou uma pedreira do Bahia, né, que tá ali flertando com a zona de rebaixamento, não sabe se volta, se sai. Enquanto isso, o Atlético se distancia do G6, que é o objetivo deles, né. O Atlético também, pra mim, é outro time que, pra mim, tá perdido no campeonato, caiu muito o rendimento. É até estranho pensar. É um time que o rendimento tem um potencial enorme, eu acho. Gosto muito do Canóbio, que fez o gol. Canóbio, eles têm uma habilidade de achar jogadores também, que o Terans eles acharam aquela vez. Vários outros jogadores, né? O Atlético, eles conseguem fazer meio que uma fábrica de pegar jogadores do nada e transformar em craque. Coitado, o Pablo não foi um deles. O Pablo saiu e não deu em nada, coitado. Mas o time do Nordeste, pra mim, foi melhor no primeiro tempo. Eles não conseguiram transformar, né, as chances que tiveram em gols. Perdeu bastante gol. Um pênalti achado, tá? Achado. E muitos pênaltis. Teve uma polêmica lá, uma discussão de um possível outro pênalti no lance lá, mas eu achei que não foi. Pra mim, segue o jogo normal. E o Atlético jogou no contra-ataque, né? Jogou por uma bola, que foi o que aconteceu. Saiu o gol de empate, saiu no finalzinho. Jogou no contra-ataque ali, caindo pelos laterais. E foi no finalzinho um gol de cabeça do Canóbio, que salvou o Atlético no derrota. O Bahia tá perigando ali nessa zona de rebaixamento e o Atlético Paranaense que tenta pontuar ao máximo para conseguir uma vaga de G6 ali, mas muito inconstante, hein? Muito inconstante, inacreditável. E o último jogo do Domingão, o Cuiabá que venceu em casa o Fortaleza que, minha nossa, hein? Depois da final da Copa Sul-Americana também não venceu. O Fortaleza é bizarro, né? Perdeu a Sul-Americana, não consegue mais voltar a ganhar, na sequência de jogos só derrotas, não consegue se firmar. É a quarta derrota depois da Sul-Americana. Pelo contrário, o Cuiabá que aproveitou as chances que teve, né? Jogou no contra-ataque ali, o Davinho metendo gol. Gosto de novo, né? Cansei de fingir que não, gosto do Davinho. Ele é um pouco irritante, mas é um jogador que falta no futebol brasileiro. Sabe qual que é a nossa rixa, Léo? É porque o Davidson jogou no Palmeiras. Se ele não tivesse jogado no Palmeiras, se ele fosse de qualquer outro clube e não fosse igual ao nosso, a gente talvez gostaria dele. Não, eu gosto dele, mas eu acho que ele é irritante, sim, na questão da simulação e tal. Se você tá jogando contra, ele te estressa. Até mesmo gente do time dele já estressa. Sim. Mas eu gosto do Davinho, eu acho que falta. Se tivesse um Daverson na Copa, a gente tinha classificado ali da Croácia. Calma. Faltou um Daverson ali pra simular. Calma. Faltou, cara. O Fred ali, ó. O time foi pra ataque. Se tivesse um Daverson rolando no chão, tomando um tapa do juiz ali, simulando um tapa, tinha segurado o jogo. E quem sabe a gente já é classificado. Faltou o Davinho na seleção. O Davinho que entregou os planos do Cuiabá, né? O Cuiabá tava bem. Depois daquilo ali, tomou no programa, explicou as táticas e o Cuiabá ficou um tempão sem ganhar. O Cuiabá foi bem na partida. Gostei muito do jogo do Cuiabá. A zaga, principalmente, no defensivo do time foi bem. O Walter, que também é um ótimo goleiro. Conseguiu, quando a bola passava da zaga, ele estava lá pra impedir o gol. Um golaço do Pikachu. Fintando todo mundo lá. Eu gosto do Iaco Pikachu. Gosto. Bom jogador. Mas eu acho que o Fortaleza tem que começar a ligar um alerta aí, hein? Tá precisando. Tem os Santos chegando, o Inter, quiçá um Vasco. É porque a briga, talvez, pro Fortaleza, o Fortaleza tem mais... É que o Fortaleza tem 2 jogos a menos, né? Tem mais 6 jogos a disputar. Então, parando pra fazer uma média ali, seria chegar no G6, mas eu acho muito difícil também. Mas uma ótima partida. E fica o questionamento pra você ouvir. Se tivesse o Daverson na Copa 2022, o Brasil teria ganhado? Não tem. Responda nas nossas redes sociais. Não tem como. Não tá tendo. Fizemos um apanhado aqui, né, Léo, do que foi a rodada, a 34ª rodada. A classificação ficou da seguinte maneira. Palmeiras líder com 62 pontos, 34 jogos. O Botafogo com 60 pontos é o segundo colocado com 33. O Grêmio, terceiro colocado com 59, com todos os jogos. O Bragantino, quarto colocado, com 33 jogos, 59 pontos. Completando o G6, o Atlético Mineiro vai a 57. O Flamengo perde uma posição, mas tem um jogo a menos. Também com 57, sexto colocado. O Atlético Paranaense, sétimo colocado, tem 51. Olha, uma discrepância aí, né? Já são 6 pontos para essa vaga de G6. Coisa que o Atlético foi perdendo pontos, deixando escapar. Na 8ª colocação vem o Fluminense.
com 47 pontos, que não quer mais nada com nada. O Cuiabá, nono colocado, com 47. O São Paulo, 10º colocado, com 46. O Corinthians, que com a vitória vai a 44 pontos, na 11ª colocação. Seguido pelo Fortaleza, que tem 43. E o Inter também, 43. Lembrando, o Fortaleza tem 6 jogos a disputar. O Santos vem logo na sequência, na 14ª colocação, com 42. Seguido por Vasco, na 15ª, com 40. Bahia, na 16ª, com 38. E o Z4 com Cruzeiro, Goiás, Coritiba e América Mineiro. O América já rebaixado com 21. Coritiba com 29 pontos. O Goiás com 35 e o Cabuloso com 37. Eu quero aqui, Léo, da sua pessoa, um prognóstico para o que vai ser essa zona de rebaixamento e para quem vai vencer o título. Tá, vamos lá. Pra mim, já definido também em último colocado o América Mineiro, né? Já foi rebaixado matematicamente. Em seguida, Curitiba, Goiás e Bahia. Se o Cruzeiro não cai. Cara, merecia. O Cruzeiro merecia cair. Agora o lado corintiano pra pagar por 2018, mas merecia. Não, já foi pago. Esse já foi pago. É pouco. Esse já foi pago. Mas pelo futebol apresentado, merecia cair. Porém, eu acho que o Bahia vai acabar tropeçando aí. Não queria que o Bahia caísse. Eu gosto do Rogério Ceni, gosto do trabalho do Bahia. O Grupo City ali é um time que tem potencial, eu vejo. Só lembrando, tá, Léo? O Cruzeiro também é um dos casos, assim como o Fortaleza, que tem 6 jogos a fazer ainda. Sim. No Grupo City, que é um dos donos do Bahia, eu vejo que o Bahia é um dos melhores times ali que tem o maior potencial, junto com o Girona, né? Que tá líder do campeonato, lá na Espanha. É o time que tem potencial, então eu queria manter esse time na Série A novamente, pra ver esse time do zero, um campeonato do zero, assim, no início, com mais investimentos, que é o que aconteceria. Então é um time que eu queria ver, mas eu não acredito tanto. E pro título? Quer que comece de primeiro a quarto? Sim. Então vamos lá. Eu vou de quarto para primeiro. Então vai. Em quarto lugar, eu penso o Grêmio. Em terceiro, Bragantino. Segundo, o Fogão. E o Palmeiras campeão. Quer argumentar sobre? Cara, eu vejo a sequência do Botafogo mais tranquila pro Botafogo do que do Bragantino. Por isso justifico o primeiro e segundo lugar. O primeiro lugar não tem muita explicação, cara. O Palmeiras, não sei, ressurgiu do nada. O Abel tinha até jogado as toalhas, falado, não tem mais como a gente ser campeão. Não sei que tem. Meio que também fazendo o charmezinho, mas é um time que tava mais tranquilo, meio que acomodado ali com o campeonato, tudo bem. A gente vai ficar na Libertadores e tá ótimo pra gente. Mas o Palmeiras é o Palmeiras, né? Ninguém sabe, a gente zoou do Abel Tepac, mas eu vejo a sequência do Palmeiras também tranquila pra garantir esse título. O Palmeiras vai pegar o Fortaleza, a América, Fluminense e o Palmeiras, e o Cruzeiro, perdão. Então eu vejo que eles conseguem manter mais pontos. Por mais que o Botafogo vai ter a sequência tranquila, mas o Botafogo não ter conseguido o Botafogo depende só de si para ser campeão. Sim. Até porque... Aí eu vejo a sequência do Botafogo mais tranquila, porém, por não ter conseguido os 3 pontos contra o Bragantino, eu acho que já não alcança mais o Palmeiras. E o seu? Vamos lá. Vou começar pelo Z4 também, assim como foi a sua pessoa. Como já tinha adiantado de antemão. Para mim, a briga para ser rebaixado está em 4 clubes. Porque o América Mineiro já está rebaixado matematicamente e o Coritiba, para mim, também não consegue escapar mais. Está entre Goiás, Cruzeiro, Bahia e Vasco. O Santos, pra mim, fora dessa briga. O Santos não cai. Vamos lá. O Goiás, pra mim, eu acho que já caiu. Então, é o terceiro time. Goiás, Coritiba, América. E o quarto, eu acho que vai ser o Cruzeiro. E eu vou explicar o porquê. O Cruzeiro, você tinha dito que talvez mereça cair. Eu acho que, pós os acontecimentos do sábado, isso que não existe aquela cartilha de rebaixamento, né? Que a gente sempre brinca. E é o que faltava. Do fundo do coração, o Cruzeiro tem mais 6 jogos para fazer. O técnico novo é o Vanderlei Luxemburgo. Nós sabemos bem como é o trabalho dele, né? Não existe trabalho. É o Pô fechou. Filho, não tem mínimo que dê jeito, talvez. Não tem. Eu acho que não tem. O Cruzeiro vai pegar o Fortaleza, o Vasco da Gama, Goiás, Atlético Paranaense, Botafogo e o Palmeiras. É todo mundo ali que tá brigando por alguma coisa. Então, o jogo que o Cruzeiro precisa ganhar é o jogo do Vasco. Tem que ganhar esse jogo, tem que ganhar. Não tem muito o que fazer. Mas pra mim, a tabela, como está hoje, termina na parte de baixo, no Z4 ali. Cruzeiro, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Eu acho que não vai sair muito disso.
tá? Na parte de cima, eu acho que o campeão vai ser o Botafogo. Por mais que tudo indique que não, vai acabar sendo o Botafogo. Esse campeonato tá tão nivelado por baixo que a gente não consegue ter um time que você aponte que vai ser campeão ainda. É bizarro. É bizarro. Porque o Botafogo depende dele somente. E, como eu já tinha adiantado, né? A partir de hoje, o trabalho do Thiago Nunes, que é o novo técnico do Botafogo, começa. E eu acho que o Botafogo é bem capaz de ser campeão ainda. Palmeiras tem jogos mais tranquilos? Ao meu ver, sim e não. Ao meu ver, sim e não. Porque, por mais que o Palmeiras tenha a força que tem, os jogadores que tem e tudo mais, mas, por exemplo, vamos lá, rapidão. O Palmeiras vai enfrentar, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Fortaleza, fora de casa. Não acho que seja um jogo tão fácil assim. Beleza. Pega o América em casa, tranquilo, e o Fluminense em casa também, que não precisa de mais nada. Mas na hora de jogar o último jogo lá contra o Cruzeiro podendo brigar ainda, entendeu? Para não cair. Vai ser uma guerra isso aqui, velho. Vai ser uma guerra. Então, eu acho que o Palmeiras é capaz que deixe pontos, assim como o Botafogo, mas eu ainda acredito que o Botafogo seja campeão brasileiro. Esse é meu ponto. Muito bom. Eu acho que conseguimos fechar, né? Curti, foi um episódio, falar um pouco do nosso campeonato brasileiro. Cara. Pra você que tá escutando a gente, corre lá no nosso Instagram, que tem uma caixinha lá no Stories, pra você colocar quem você acha que vai cair, os 4 da zona de rebaixamento, e os 4 da zona de classificação da Libertadores, e campeão posteriormente. Então vai lá e responde que a gente vai estar olhando e compartilhando. Perfeitamente, Léo. Quero te agradecer mais uma vez pela participação, pela companhia, por mais um episódio, e seguimos juntos, por mais. Eu que agradeço todo mundo que tá escutando a gente, semanalmente, comprando os conteúdos lá nas redes sociais, e seguimos por mais. Tem bastante futebol pra gente falar, nas próximas semanas, decisões, campeonatos internacionais, seleção, e a gente vai estar aí falando. Eu agradeço também a você, ouvinte, a você que nos presenteia com a sua audiência, com a sua paciência também. É claro, deixar um abraço aqui pro João, pro Carlinho também, né? Não puderam estar conosco aqui por motivos pessoais, mas estamos juntos, acima de tudo. Não se esqueçam também, sigam a página do Léo, @fute_0 no Instagram. Nos sigam nas redes sociais, @loscatimbeiros, todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Tem muito conteúdo vindo aí, então quero fazer aqui o meu agradecimento e até mais. Tchau, tchau.